Fala, meus camaradas, beleza? Vamos hoje de dica importantíssima, tá? Primordial, que com certeza a FGV vai pedir na sua prova, beleza? Ela gosta muito disso aqui, ó. Antes de chegar à parte principal, eu quero lhes falar sobre locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho dois verbos juntos, ou seja, locução verbal é quando eu tenho mais de um verbo com função de um só, beleza? Por exemplo, quando eu viro para você e falo isso aqui, ó, devem existir melhores condições de vida. Devem existir são dois verbos que estão um ao lado do outro, certo? Com a função de um só. Quando eu falo que devem existir melhores condições de vida, é que existirão melhores condições de vida. Beleza? Então eu consigo pegar essa locução verbal, que são dois verbos juntos, e trocar por um verbo só. Devem existir é a mesma coisa que existirão melhores condições de vida. Beleza? Isso é uma locução verbal. Dois verbos juntos com a função de um só. Beleza? Tranquilo. E qual é a função dessa locução verbal, né? Qual é a função dessa locução verbal? A função do verbo da frente, né, que aqui no exemplo é o existir, a função dele é ser o verbo principal. Verbo principal é o que vem na frente, beleza? No lado direito. Ele é que traz todo o sentido da minha locução, certo? O verbo auxiliar é o verbo de trás, é o verbo do lado esquerdo, beleza? Então sempre vai ser assim. Principal é o verbo do lado direito. Auxiliar é o verbo do lado esquerdo, que é o último. Qual é a função do verbo auxiliar? Auxiliar na concordância. Perceba que devem existir melhores condições de vida. Melhores condições de vida é o meu sujeito, certo? Então o verbo vai ter que concordar, beleza? Com o sujeito a que ele se refere. Então, quem vai concordar na locução verbal? O verbo auxiliar. É ele quem concorda com o meu sujeito. Beleza? Devem, plural, existir melhores condições de vida. Melhores condições, plural. Então, por isso que é devem. Beleza? Então, a função do meu verbo auxiliar é ajudar na flexão para concordar com o sujeito. Tranquilo? Ah, Guilherme, e o verbo existir pode ser flexionado? Jamais. Devem existirem melhores condições de vida. Não. O verbo principal, ele fica intacto. Beleza? Quem auxilia na concordância, reiterando, é o devem aqui no caso, que é o verbo auxiliar. Tranquilo? Beleza. Agora, quando eu tenho o verbo haver, no sentido de existir, como um verbo principal, quando eu pego o verbo haver no sentido de existir e remanejo ele como verbo principal, toda a minha locução ficará invariável. Ninguém vai flexionar para concordar com ninguém, beleza? Então, olha só. Deve haver melhores condições de vida. Deve haver. Deve haver é uma locução verbal, Guilherme, porque você me falou que locução verbal são dois verbos juntos, não é isso? Sim. Deve haver melhores condições de vida. O verbo haver, agora, ele está como verbo principal da minha oração. Então, toda a locução ficará invariável. Olha aqui. Haver como verbo principal, toda a locução fica invariável. Então, botei o verbo haver como verbo principal, toda a locução fica invariável. Então, está certinha essa construção aqui, beleza? O seu examinador de prova ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai colocar assim, ó, devem haver melhores condições de vida. Ele vai flexionar o verbo auxiliar para te induzir ao erro. Devem haver melhores condições de vida. Está errado. Por quê? Se eu botasse aqui no plural, igual eu fiz aqui em cima, eu estarei errando na concordância. Porque quem está como verbo principal é o verbo haver. Então, toda a locução fica invariável. Beleza? Deve haver
melhores condições de vida. Tranquilo? Pegou? Beleza. Outra coisa. Ah, Guilherme, coloquei o verbo haver como verbo auxiliar também. Posso? Pode. Olha, há de haver melhores condições de vida. O haver tá como verbo principal? Tá. Então toda a minha locução fica invariável. Beleza? Há de haver melhores condições de vida. Tranquilo, galera? Tranquilo? Conseguiu pegar? O que traria erro aqui nesta frase? De haver. O estaria no plural. Estaria errado. De haver. Não. Há de haver. Beleza? Então aqui tá certinho. Conseguiu compreender? Se uma locução verbal for tranquila, cara, com o verbo existir, sendo o verbo principal, você vai flexionar com o sujeito. Devem existir melhores condições de vida. Se for o verbo haver ou outro verbo impessoal como verbo principal da minha oração, toda a locução fica invariável. Beleza? Não vai concordar. Tranquilo? Beleza? Muito cuidado em prova, hein? Isso pega muita gente. Tamo junto.